Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago um vídeo em que mostra para vocês que mais uma vez a justiça espanhola negou o pedido de extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio, por considerar que ele é um perseguido político. Eles recusaram um pedido da AGU, do Ministério da Justiça e do Itamaraty, dizendo que ele é um perseguido político. Mas antes nós temos que dizer que fatos novos devem acontecer, até para encobrir fatos estranhos que estão acontecendo na nossa atualidade. Aquela ida lá na Rússia do presidente Lula e ser colocado entre ditadores. Também aquela ida em avião da Força Aérea de carga, antecipadamente pela primeira-dama a Janja. Aquela ida à China, em que a Janja, numa reunião reservada, solicitou que a China bloqueasse o TikTok no Brasil, e o presidente Lula encampou dizendo que foi ele quem solicitou, e inclusive tem a promessa de que venha um emissário da China ao Brasil, com a possibilidade de bloquear o TikTok, que é uma plataforma chinesa. Também temos a corrupção do INSS. Temos aquele governador de Minas Gerais, do PT, que diz que todos os seguidores do Bolsonaro deveriam ir para a vala. Aquela empresa internacional contratada para a COP30. Todos esses fatores, nós temos mais coisa. A ministra Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, articulando para que não aconteça a CPI do INSS, mas, segundo disseram, eles até devem aprovar uma CPMI, e não vai surtir o efeito esperado por todos nós, porque nós sabemos que aí haveria uma fusão entre senadores e deputados, e nós sabemos que a maioria dos senadores é da ala da esquerda ou apoiam o presidente Lula. Também os carros-pipas lá no Nordeste, 85% dos recursos são destinados a ONGs e são de integrantes do PT. Mas vamos a essa insistência da justiça brasileira em trazer o jornalista Osvaldo Eustáquio, que é considerado foragido, mas somente da justiça brasileira. Temos atualização do caso Osvaldo Eustáquio. A Espanha voltou a negar o recurso do governo brasileiro para a extradição do jornalista. Quem tem todos os detalhes para a gente, ao vivo, Eli Jonas Maia, com toda a apuração dele. Tudo bem, Eli Jonas? Bem-vindo de novo. Obrigado, Renan. Mais uma atualização em um episódio nessa novela Osvaldo Eustáquio, foragido da Justiça do Brasil, que está na Espanha desde 2023, e o Brasil tenta, desde então, trazer ele para o Brasil para que ele responda pelos crimes pelo qual a Polícia Federal diz que ele cometeu aqui no Brasil, mas a Espanha está negando. Essa nova decisão da Audiência Nacional da Espanha, que é a mais alta corte no quesito constitucional na Espanha, diz que ele não pode vir para o Brasil, como a gente já tinha antecipado aqui, mas agora diz também que esse recurso que o Brasil impetrou lá na Justiça não pode ser aceito. Essa decisão diz: a Sala não aceita o trâmite do recurso impetrado pela República Federativa do Brasil contra a decisão deste tribunal nesse processo de extradição. Vamos explicar para quem se perdeu. No mês passado, a Justiça da Espanha, essa Audiência Nacional da Espanha, já tinha negado a extradição do Osvaldo Eustáquio para o Brasil. E então a AGU, o MJ e o Itamaraty entraram com recurso na Espanha para que fosse avaliado novamente que para a extradição dele fosse autorizada para que ele cumpra aqui o processo no Brasil. Então, agora com essa nova decisão, a audiência diz: não, esse recurso não pode ser aceito. Então, por conta disso, a gente procurou novamente a AGU, o Ministério da Justiça e o Itamaraty. O Itamaraty passou a demanda para o MJ passou para a AGU, que respondeu o seguinte: Renan, vamos recorrer novamente para que o Osvaldo Eustáquio
cumpra a pena aqui no Brasil. Ele que não tem ainda condenação, não tem pena, mas a AGU disse que vai até os últimos trâmites para que ele venha para o Brasil responder por esse processo. E qual o processo que a gente está falando? Para quem não lembra, ele é acusado pela Polícia Federal de ameaça e corrupção de menores, porque ele usou as redes sociais da filha dele, menor de idade, para atacar um delegado da Polícia Federal que era o responsável por as investigações do 8 de janeiro, por exemplo, e o plano de golpe de Estado no Brasil. Além disso, ele também responde justamente por abolição ao Estado Democrático de Direito em um outro processo, em outro mandado de prisão. São 2 mandados de prisão em aberto. Ele é considerado foragido na justiça aqui do Brasil, mas para a Espanha, o pedido de extradição foi por motivação política e por isso que a Justiça da Espanha negou num primeiro momento. Então o Brasil recorreu, a Justiça agora negando novamente esse recurso e a AGU do Brasil respondendo à CNN que vai recorrer novamente. Um episódio atrás do outro que a gente vai acompanhando e trazendo aqui para quem está assistindo a nossa programação. Renan. Com toda certeza, ele, Jonas Maia, nos ajudando a entender mais um passo dessa novela aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. E esse foi o vídeo que trouxemos no dia de hoje, além de dar informações, de que ontem morreu o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. Ele era um homem que dizia que não acreditava em Deus e que foi guerrilheiro também e disse que tinha uma vida humilde. Era muito amigo da esquerda, ou seja, também do presidente Lula. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o nosso, ele diz que pediu o apoio, pediu o apoio dos Estados Unidos para evitar um golpe de Estado no Brasil, nas eleições de 2022. Havia um questionamento de como estava vivendo o Carlos Bolsonaro nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro disse que está vivendo às suas custas daquele dinheiro do Pix, que ele recebeu por apoiadores, que não foi pouca coisa. Também parlamentares propõem investigações contra o presidente da CBF no Congresso. Como você sabe, ele foi reintegrado ao cargo por ordem do Supremo Tribunal Federal e não teve oposição. Ele foi reeleito por aclamação. São coisas que realmente devem ser investigadas. Também numa ligação, o presidente Lula diz que incentiva o Putin a ir a uma reunião entre Rússia e Ucrânia. Ele ainda se diz emissário da paz, mas ele já se pôs em posição de que apoiava a Rússia, dizendo que a Ucrânia também teria sido culpada por ter sido invadida pela Rússia. Imaginem só. Mas esse vídeo cabe para que vocês deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.